graça de Cristo seja conosco. Nós queremos concluir hoje esta série de Perdoem uns aos outros, na terceira etapa das subtemas, que é Pense em seus irmãos. Já falamos sobre pense em si mesmo, pense em seu Salvador e pense em seus irmãos. Bom, Jesus é um exemplo, mas ele não é somente um exemplo de perdão, ele é a fonte do perdão. E essa, naturalmente, é a boa notícia para nós. Nós somos chamados a perdoar. E como diz Paulo, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Mas se nós nos negarmos a fazer isso, ou dissermos eu não consigo perdoar, alguma coisa não está certa. Vale lembrar que, escrevendo a sua carta aos Efésios, Paulo nos lembra como Cristo reconcilia as pessoas afastadas e distantes. Versículo 14, ele diz, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, ele diz, qual é essa parede? A inimizade. A parede foi tirada. O Senhor Jesus, ele foi obediente. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morreu, mas graças a Deus venceu a morte, pois ressuscitou ao terceiro dia. Com a sua morte, a vitória sobre a morte, ele nos reconcilia consigo mesmo e também nos reconcilia com as outras pessoas que são reconciliadas consigo. Embora nós, os cristãos, sejamos chamados a estar prontos a perdoar, mesmo os de fora do nosso convívio cristão, da forma da comunidade cristã, o perdoando-vos uns aos outros tem um significado especial para os da casa de Israel, para os de dentro, os que são nossos irmãos que convivem conosco, congregam conosco, a Igreja de Cristo. Nós e nossos irmãos e nossas irmãs somos todos ramos da mesma videira. João 15 diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. João 15, de 1 a 6. Ramos, nós somos ramos da mesma videira. Todos nós somos pedras, blocos, tijolos da mesma construção. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 18 a 22. E ainda, somos também partes de um mesmo corpo. Corpo esse chamado Igreja, Igreja de Jesus Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.
Eu preciso repetir isso, do versículo 16, capítulo 4 de Efésios. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Nós somos parte do corpo. Nós temos funções a realizar. Se nós não a realizarmos, o corpo fica danificado, prejudicado. Ele, diz ainda, Ele é a nossa paz. Nós podemos viver em paz uns com os outros porque Ele é a nossa paz. Efésios 2,14. A obra realizada por Cristo no Calvário muda tudo. Quando o pecado do meu irmão, da minha irmã, é pregado ao lado do meu pecado na cruz sangrenta, o perdão se torna não apenas uma questão de cancelar uma dívida tipo livro caixa, zerando as colunas das dívidas, mas sim, é também uma questão de contribuir positivamente para o bem-estar do outro, para uma convivência pacífica, colocando em prática o ensino da palavra de Deus, que diz em Efésios 4,32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Em Cristo eu abraço o outro que é pecador como eu também sou. Porém agora somos seres arrependidos e transformados. Assim sendo, eu posso abraçar meu irmão, minha irmã, como alguém por quem Cristo também morreu. Em Cristo vou terna e fraternalmente ao encontro das necessidades de quem quer que seja na comunidade cristã. O apóstolo Paulo prossegue ensinando, Romanos 12:13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Com muita gentileza, devo ter em vista os interesses e as necessidades do irmão na fé. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2,4. Humildemente, devo considerar o outro mais importante do que considero a mim mesmo. Filipenses 2,3, Paulo diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E devo ainda procurar ativa e diligentemente o bem comum da comunidade. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mas a palavra de Paulo aqui faz com que nós possamos olhar também fora do nosso círculo. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Perdoem uns aos outros. Irmãos e irmãs, pratiquemos o ensino da palavra de Deus, que Paulo diz aos Efésios 4,32, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Portanto, perdoemos. Deus, nosso Pai, obrigado pelo perdão que recebemos de Ti. E obrigado pela oportunidade desse ensino que nós aprendemos da Tua Palavra, que devemos perdoar nosso irmão. Ajuda-nos a sermos vencedores nessa tarefa, nessa caminhada. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.